Fala galera, André Ferreira na área. Se você está caindo de paraquedas aqui, né, eu tenho insistido em falar isso para todos os vídeos, porque obviamente que eu não sei para quem que o YouTube vai sugerir esses vídeos que são abertos ao público, né? Meu nome é André Ferreira, eu sou fundador da Usmi Games e desenvolvedor do Tales of Shadowlands, o MMORPG. O link da Steam do Tales está na descrição e a gente tem uma playlist com vários vídeos falando sobre custom server utilizando o Node.js. Então eu estou aqui falando sobre os fundamentos aqui da linguagem, né, sobre o básico da linguagem. A gente tem um grupo no WhatsApp com mais de 300 pessoas falando sobre desenvolvimento de jogos. Lá tem galera de Unity, de Unreal, de Godot, né, falando sobre várias linguagens diferentes também, C++, TypeScript e tal. Então, se você se interessou aí, entra no nosso grupo do WhatsApp, é gratuito, o link está na descrição. Lá você vai ter contato com várias outras pessoas que gostam desse mesmo tema, e você pode mandar suas dúvidas, que se não for eu, outra pessoa da comunidade vai acabar respondendo. E a gente vai continuar falando sobre variáveis e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Blueprint aqui também nesse vídeo para a gente ir contextualizando sobre o que a gente está estudando, né? Se você der uma olhada aí no meu canal, você vai ver que a gente já tem vários vídeos e lives falando sobre desenvolvimento na Unreal, falando alguns conceitos e tudo mais. E eu quero mostrar um pouquinho sobre o que a gente está falando aqui de variáveis, tanto no TypeScript quanto no Blueprint, para a gente começar a se familiarizar também, né, aqui dentro. Então, aqui no nosso projeto, o que que eu vou fazer? Eu vou é, criar um cara aqui que vai ser o nosso player, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, BQ Player, criei essa nossa blueprint, vou abrir ela aqui, tá? E aqui a gente vai entrar para a parte do Event Graphs aqui, que é a parte de que a gente pode fazer os nossos eventos dentro da blueprint. Perceba que na nossa lateral à esquerda aqui a gente tem a parte de variáveis. Quando a gente clica no botãozinho de mais, a gente cria uma variável nova, né? Você está dando para ver tão bem assim, por causa que eu não tenho como aumentar UI ali igual eu aumento no Visual Studio, né? Mas na lateral, quando a gente cria aqui, a gente vai ter um checkbox aqui, um combo box, que tem vários tipos aqui. Então perceba, a gente começou falando de variáveis ali no TypeScript. A gente falou sobre Boolean, né, que eu falei que tem todo um estudo na ciência da computação com relação a booleanas, mas no final da história, booleana vai ser verdadeiro ou falso, um ou zero, né? Inclusive ele está falando ali, ó, true ou false value. Ele vai ter aqui a parte de byte, tá? Que vai ser uma int 8, tá? O byte é considerado internamente como um int 8. A parte de inteira, a parte de int 64. Então a gente já começa a ver uma diferença entre a Unreal e o C++ puro, tá? No C++ puro, a gente tem a possibilidade de utilizar o int 8, o int 16, o int 32. Aqui no caso do Blueprint, a gente só tem a possibilidade de usar o int 32, então esse integer ele vai ser uma int 32. E a gente tem o int 64, que é uma inteira de 64 bits, que a gente viu na outra aula, que é muito raro da gente utilizar, mas está aqui disponível caso você tenha uma necessidade de utilizar por qualquer motivo que seja. E a gente tem aqui o float, né, que são números reais, números com vírgula, e aqui a gente começou a ter alguns tipos de texto, né? Aqui ele tem um texto chamado name, string e text. Vamos entender o que cada um desses caras aqui e vamos fazer o mesmo exemplo que a gente fez lá no TypeScript, tá? Aqui no TypeScript a gente teve aqui, ó, variável, fazer esse cara aqui, ó, hello world, e a gente tem aqui uma variável do tipo inteiro, tá? Então a gente poderia criar aqui, ó, var1 do tipo string, uma var2 também do tipo string, né? Aqui no caso do TypeScript a gente poderia inclusive colocar a tipagem dele aqui. A tipagem do TypeScript, ela quando você não declara explicitamente o que que é essa variável, ele tenta entender o que que essa variável é, né? Aqui a gente pode colocar number, tá? Como eu expliquei no outro vídeo, o TypeScript, ele não faz uma diferenciação de int 32 ou 16 ou qualquer coisa do tipo, tudo para ele é number.
tá? Isso é bom e é ruim. Em alguns casos a gente vai entender que isso nem sempre é bom. No caso do C++, do C Sharp, você especifica se é o int, se é int 32 ou derivados, né? E aqui, como é que a gente faz, por exemplo, para fazer esse console log dentro da engine? A gente tem aqui, clicando com o botão direito, um cara chamado print. Esse quadradinho aqui, ó. Esse cara, ele só é exibido em modo debug, né? Ele é só exibido enquanto você tá. Tanto que ele coloca aqui, ó, develop only. Então essa mensagem ela só vai ser exibida em modo de desenvolvimento. E perceba que aqui ele tem uma série de parâmetros, ele vem desse jeito aqui. O parâmetro que ele recebe inicialmente é string. E a gente também tem o print text. E aí você pergunta assim, mas qual é a diferença de string e text? Vocês vão perceber que existe uma diferença, principalmente quando a gente está falando de localização. Então, aqui o text, você consegue depois utilizar o localizate da Unreal para fazer tradução. Quando a gente está falando de alguma coisa que vai ser exibido, que pode ser traduzido para outro idioma, e aí como eu passei também no outro vídeo, os idiomas mais falados na Steam é russo e chinês simplificado, né? Então a gente vai precisar fazer a localização desses textos. Então toda vez que a gente precisa utilizar a parte de localização ou até mesmo para fazer uma formatação da string de uma forma simplificada, utilize o text. Só que a gente consegue converter de inteiro de string para text, tá? Tanto que se eu colocar aqui essa variável e aqui, ó, se eu puxar daqui para cá, ele vai dar essas opções. Se eu quero dar get ou set nessa informação, eu vou dar get, ele vai fazer esse quadradinho com as bordinhas, né? Se eu plugar isso aqui, ele vai gerar esse outro quadrado verde aqui, ó. Do text, isso é, eu estou partindo de uma variável string e eu preciso que essa variável string seja printado na tela, tá? E aqui a gente vai colocar esse evento. Perceba que aqui tem essa setinha que entra para o fluxo, né? Eu vou utilizar aqui o begin play como função para poder gerar essa ação aqui, tá? Eu poderia simplesmente usar essa aqui de baixo também, ó, plugar diretamente para cá, se eu quisesse, ó. Eu não precisaria fazer essa conversão, eu só estou colocando aqui só para vocês entenderem. Aqui eu preciso tirar e fazer isso aqui, se fosse o caso, tá? Na prática, o que que isso aqui vai fazer, ó? Se eu der um player aqui na minha cena, ele não vai fazer absolutamente nada. Perceba? Ele não fez absolutamente nada porque eu não defini um valor para esse texto. Esse texto ele está vazio. Aqui na parte de details eu consigo ver aqui, ó, default value, vazio. Aqui eu vou colocar hello. E aí eu vou colocar aqui, inclusive, para o tempo de duração ser maior aqui, 10 segundos, para a gente conseguir ver, senão ele vai sumir com o texto muito rápido. Dando play, assim, a gente não está chamando esse player, né? Eu vou colocar ele aqui na cena, ele não vai ter nada, mas ele vai executar. E aqui no cantinho, não vai dar para ver direito, mas ele está escrito assim, server dois pontos, hello. Como a gente está fazendo a parte de multiplayer, né? Ele está colocando o meu como listen server. Se eu botar como standalone, ele vai só escrever hello. Se eu colocar esse cara aqui como client, ele vai falar client, inclusive, ó, ele fez server dois pontos hello, client dois pontos hello. Quando eu estiver falando no tema de replicação, né, continuar aqueles vídeos de replicação, eu vou mostrar isso melhor, mas só para a gente entender que funcionou, tá? E aqui eu precisei explicitar um valor aqui, né? Explicitar é basicamente a gente colocar aqui o símbolo de igual, né? A gente deu uma atribuição para essa variável, né? Então aqui é a variável em formato de blueprint, aqui é a variável em formato de TypeScript. No C++ é similar, tá? Só que no C++ a gente estaria fazendo alguma coisa do tipo fstring e blá blá blá, né? Como a gente viu lá no exemplo que o ChatGPT converteu, tá? Mas agora é o seguinte, ó.
O hello na variável 1 eu botei aqui no default. Aqui no 2 eu vou fazer uma função de set. Perceba que ele mudou aqui a nossa variável e aqui eu vou escrever aqui, ó, word. Por quê? Eu estou fazendo dinamicamente ao longo do processo do fluxo da blueprint, eu estou falando que eu quero setar essa variável 2 como um word. E aí, se eu colocar uma outra print aqui, para me copiar um bloquinho desse é Ctrl D, tá? Beleza? E eu posso vir aqui e mandar dar um get nessa variável e mandar printar ela, tá? Então, toda vez que eu preciso mandar essa variável para algum lugar, e perceba que o set também tem uma saída aqui, ó. Ele retorna o valor depois que foi feito o processamento desse set. Então, eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, tá? Ou eu posso simplesmente arrastar para cá e mandar dar um get value e fazer isso aqui. Ou ainda, eu posso clicar com o botão direito e pedir aqui um get var2, por exemplo, que ele vai ter a função aqui, você clica e faz isso aqui. E aí a gente dando play, agora ele vai estar lá, ó. Client word hello. Aí vamos colocar aqui standalone para ele não ficar replicando. Então aqui ele pegou primeiro essa variável aqui, então ele fez um hello, né? De novo aqui, word hello. Hello veio primeiro, depois veio o word e ele vai fazendo e vai descendo o que veio primeiro, né? Pô, mas eu quero que as duas estejam juntas. Eu quero o hello word. Preciso fazer a concatenação dessas variáveis. Aqui a gente tem as variáveis e aqui a gente concatenou. Lembra disso? Essa concatenação de string, né? Como é que a gente pode fazer isso aqui dentro da blueprint, por exemplo? Ó? Eu vou tirar isso aqui, eu vou colocar aqui concat. Ele tem função de concatenação? Acho que não. Aqui a gente teria que usar uma função de join. A função de join ela vai justamente unir várias strings, né? Eu posso colocar aqui, ó, join strings. Ele vai gerar esse quadradinho aqui para gente. Perceba que aqui ele está pedindo um array de strings, né? Uma lista de strings, e aqui ele está pedindo o separador dessa string. Aqui o separador, no nosso caso, ele já colocou um espaço, né? E aqui eu posso fazer um make desse array. Eu vou digitar aqui, ó, make array. Quando eu dou make array, eu posso selecionar várias variáveis aqui de tipo string e plugar elas aqui para fazer essa concatenação. Então perceba que já começa a ficar um pouco mais complicado, vamos dizer assim, né? Que para a gente fazer uma concatenação aqui na blueprint, você precisaria estar fazendo isso daqui. Compilando e enviando, agora sim lá em cima, né? Saiu lá, hello world. Basicamente, essa função aqui, ela pegou essas duas variáveis do tipo string e concatenou. Só que aí, quando a gente entra no método de número, né? Se eu colocar aqui, ó, var3 e colocar ela como inteira, se a gente chegar aqui e precisar adicionar essa variável aqui, olha o que ele vai fazer, ó. Se eu puxar aqui e jogar aqui, ele criou esse nó intermediário. Esse nó intermediário é o quê? Eu estou fazendo uma conversão do tipo inteiro para o tipo string. Beleza? Eu estou pegando uma variável que é inteira e mandando o sistema converter essa variável inteira para string. Se a gente pegar aqui der play, vocês vão ver lá, ó, hello world 0, porque essa variável ela não foi preenchida. Eu vou colocar aqui 3 e vou dar play novamente, agora deu lá, ó, hello world 3. Então perceba, no caso do TypeScript, a conversão de número para string foi feita de forma implícita. A gente não precisou falar para o TypeScript que essa variável ela precisava ser convertida. No caso do C++, por exemplo, aí a gente vai recorrer de novo aqui ao nosso querido ChatGPT para ser mais fácil, né, da gente conseguir. Eu vou colocar aqui, ó, converta uma variável
int32 para string em C++ Unreal. Ele gerou aqui para a gente o código. Olha só como é que o código funciona. Esse código do... Vou colocar aqui no nosso VS Code para poder ficar mais fácil, tá? É que vou salvar isso aqui em C++. Olha só, ele criou aqui a variável int32, né? A gente já vem falando isso desde o do vídeo passado de variáveis, falando, ó, int32 é uma inteira de 32 bits. Isso é um código em C++, em C++, né? Esse aqui é o código semelhante em TypeScript, né? Então, vou colocar os dois aqui um do lado do outro para vocês conseguirem ver a diferença, né? Aqui embaixo, ele colocou o tipo da variável como um fstring, que no nosso caso aqui do TypeScript é o string, tá? No caso aqui, esse fstring, se não me engano, já é um padrão da própria Unreal Engine. Eu não lembro se necessariamente o C++ puro ele tem esse fstring, tá? Se não me engano, no C++ puro, vamos pedir de novo aqui para o nosso ChatGPT. Faça esse mesmo código em C++ puro. Vamos ver aqui como é que ele fez, ó. Esse aqui é o código em C++ puro. Vou criar aqui, nova, salva. E eu vou colocar aqui o 2, um define de 2. Aí eu vou diminuir um pouquinho aqui só para a gente comparar aqui os três códigos, tá? Então aqui no nosso cantinho, à esquerda a gente tem o código em TypeScript. Aqui no meio a gente tem o código C++ para Unreal, né? E aqui a gente tem o código C++ puro. Perceba, existe uma diferença, né? Do C++ da Unreal para o C++ do puro. Se você for estudar puro ali, o código do C++, ele é diferente. Então, aqui ele já colocou dentro de uma função main. Aqui ele está utilizando o int direto, que o int ele já é por default 32 bits, né? Aqui ele utilizou uma biblioteca chamada string, aqui em cima ele adicionou, ó, include string, e aqui ele usou std string como tipo. No caso da Unreal, a gente já tem esse fstring, como eu falei, o fstring é coisa da Unreal. Aqui ele utilizou a função std toString. Aqui, no caso, ele utilizou a função fromInt do fstring, que é também implementação da Unreal, né? Então, perceba, o C++, não é pelo fato de você saber C++ que você vai saber mexer com a Unreal. Por quê? Porque a Unreal ela tem uma série de funcionalidades internas dela que é diferente de você pegar a linguagem crua. Essa aqui seria a forma como você faria a implementação disso, dessa conversão de concatenação dentro do C++ puro. Aqui seria a forma como você faria a implementação dentro da Unreal. E essa aqui é a forma como você faz a implementação dentro do TypeScript. E aí, de novo, essa aqui é a forma como você faz a implementação dentro do Blueprint. A gente está fazendo a mesma coisa em vários cenários diferentes para vocês conseguirem entender e fixar isso daí melhor. Só que aqui dentro da Blueprint existe uma forma também da gente conseguir trabalhar isso melhor, tá? Existe uma função aqui chamada format text. Format text. Aqui dentro do format text, a gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó, V1, V2, V3. Aí eu posso colocar qualquer nome que eu quiser. Perceba que eu coloco entre chaves, e aí quando eu coloco entre chaves, ele cria essas bolinhas aqui embaixo. E aí eu posso simplesmente pegar aqui a minha variável 1, plugar aqui. Eu posso pegar a minha variável 2 e plugar aqui. E eu posso pegar a minha variável 3 e plugar aqui. E aí eu posso vir aqui e mandar dar um print string ou print text, né? Se eu plugar aqui com print string, ele vai fazer uma conversão de texto para string, beleza? Ou eu posso dar um print text aqui, né? Print text, e aí eu não preciso desse cara aqui, aí eu posso só fazer isso aqui.
O que não faz a menor diferença, honestamente, em termos de performance para uma coisa tão simples, tá? Então não precisa ficar se preocupando com esses conversores aqui, porque é uma parada bem simplesona. E aí, se eu der player aqui na nossa Unreal, ele vai dar um print ali, né? Só que aqui agora o nosso Word, a gente precisa configurar aqui no para ele fazer um Hello World 3 ali bonitinho do jeito que foi. Na prática, se eu for comparar esse format text, ele é exatamente igual a esse cara aqui, ó, ou esses dois caras aqui, ou fazendo aqui melhor desse jeito aqui, ó. O format text ele é similar a esse cara aqui, ó. Só que aqui a gente está fazendo um print no console, lá ele está fazendo um print que fica aqui no canto superior, tal. Existe uma outra forma também da gente fazer isso no console, né? Aqui embaixo na Unreal ele tem aqui, ó, Output Log. Esse aqui é o console da Unreal, né? A gente consegue também printar aqui dentro desse cara aqui, tá? Mas honestamente eu uso muito pouco o console. Eu uso mais quando a gente está fazendo alguma coisa em C++, porque ele vai ser o comando UE_log. Tá? Isso aqui ele vai fazer um similar ao console log, tá? Similar ao console log. E aí você pode se perguntar assim, pô, mas por que você está fazendo essa tangente entre o Unreal e o TypeScript? Eu, honestamente, acho que é muito mais fácil fazer as coisas em Blueprint, tá? Quem está começando na área de desenvolvimento de jogos, que está começando a mexer na Unreal, vocês vão sentir muito mais tranquilidade na parte de debug ou na parte de conseguir entender visualmente isso aqui acontecendo do que isso aqui, né? Para quem nunca programou, isso daqui parece, eu acho, né, que é muito mais complicado de entender, justamente por causa dessas conversões de tipos e tudo mais, que a Unreal ela já faz de forma automatizada. E outra coisa também, depois que você está mexendo bem na Blueprint, é muito mais simples de você conseguir entender um código similar que é feito numa linguagem de programação. Porque você começa a entender o fluxo. Pô, eu tenho essas variáveis aqui, eu preciso fazer essas variáveis. Essas variáveis poderia ser qualquer tipo de informação, poderia ser o nome do player. Esse valor aqui poderia ser o HP do player, por exemplo, a mana, né? E aqui eu estou fazendo com que esse texto ele seja exibido em modo debug, mas eu poderia estar colocando isso num negocinho na cabeça do player. A gente vai ver isso na prática. A gente vai fazer uma barrinha de HP. A gente vai ter várias coisas. A gente vai fazer aquele dano que sobe quando você dá um dano, né? E aquilo ali basicamente é uma variável que está sendo exibida de uma outra forma. O output dessa variável é diferente, mas o conceito por trás ali é o mesmo. Então, variável ela vai ser utilizada em vários pontos do nosso jogo, em vários cenários diferentes. Quando a gente tem um servidor custom, todas essas informações elas precisam existir dentro do servidor. Porque quem vai fazer o cálculo de dano é o servidor. Todo jogo basicamente ele é baseado em dano, né? Tirando raríssimas exceções que são jogos que não tem dano, mas 99% dos jogos eles são baseados em dano. Se você dá um tiro no cara, você tá dando dano. Se você dá uma flechada no cara, você tá dando dano. Se você dá uma espadada no cara, você vai tá dando dano. Ou se você tá recebendo porrada de um bicho, você tá recebendo um dano. Essa informação, ela sempre vai ser um número. Esse número, quando é no multiplayer, esse número está no servidor, ele é enviado para o servidor. Depende de como é que é a arquitetura que está lidando com esse jogo. E esse servidor, ele replica essa informação. Aí, de novo, pausa esse vídeo aqui se você não viu o meu vídeo sobre replicação. Pausa esse vídeo, procura lá na playlist de Unreal, que eu falo sobre replicação, como é que funciona a replicação. E justamente no exemplo de replicação, eu uso o sistema de replicação da própria Unreal Engine. E aí a gente vai entender mais para frente como é que essa mesma replicação ela acontece num servidor custom. Como é que num servidor custom eu recebo e retransmito essa informação? O princípio é o mesmo. As informações são as mesmas. Os tipos de variáveis são os mesmos. Perceba que do C++ para o Blueprint, para o TypeScript,
A gente tem basicamente os mesmos tipos. A gente tem praticamente os mesmos tipos. E a gente vai ter as mesmas funções. Por isso que quem fala que o Blueprint é um visual scripting, é um no-code, é um low-code da Unreal, ele está enganado. Porque a Blueprint, ela é uma classe em C++. Você consegue fazer dentro da Blueprint exatamente a mesma coisa que você faz no C++. Em teoria, o C++ ele é mais rápido para fazer o processamento. Mas, de novo, 99% dos casos, o Blueprint ele vai resolver com excelência os problemas que você tem. Muito raramente você vai precisar ir a nível de C++ para poder fazer com que a performance que vai ser ganha fazendo isso seja extremamente relevante para o teu jogo. No TOS, a única área que utiliza C++ é a parte de network, é a parte de comunicação entre o cliente e servidor, porque nessa parte em específico a gente precisa de uma alta performance. A gente precisa ler esses dados o mais rápido possível. Só que eu leio essas informações e eu passo elas para as blueprints, realizar o restante dos processos que precisa ser feito. E aí a diferença de performance de um para o outro vai ser ínfima. Vai ser ínfima. Eu quero fazer toda a atualização de module dentro do C++. Você não precisa fazer isso, é tempo que você vai perder à toa. Até porque a própria Epic Games tem várias soluções de atualizações de dados que não utilizam C++ diretamente. Eles fazem as implementações em C++, mas na hora de você usar na prática, você não vai utilizar C++. Eu acho perda de tempo você querer fazer tudo em C++, tá? Até porque, inevitavelmente, hora ou outra, você vai precisar mexer com o Blueprint. Você não vai fazer configuração de animação dentro de C++. Você não vai fazer configuração de uma tela do jogo em C++. E o UI do jogo, ela representa, sei lá, 50, 60, 70% do jogo. A parte que você mexe com 3D efetivamente não é tão grande assim. A UI do jogo ela é muito mais trabalhosa e demanda muito mais tempo. Então, quanto mais você conseguir otimizar o seu tempo para poder criar as telas. Vou pegar o cenário do TOS aqui novamente, que eu gosto sempre de usar o TOS como exemplo. A parte de movimentação e combate que você está vendo ali na tela, que o bicho está se movendo, está targueando, está batendo e tal, ela é uma parte pequena. A tela de crafting, a tela de guilda, ela é muito mais trabalhosa do que essa parte de comunicação e combate. Talvez a parte de spells ela seja mais complexa um pouco, né? Só que a spell ela depende de inventário, ela depende de habilidades, ela depende de action bar, isso tudo é UI. E aí como é que a gente faz para otimizar o nosso tempo na hora de desenvolver isso? Se a gente for fazer em C++, a gente vai perder um tempo absurdo fazendo todas essas configurações e testando dentro do C++, para ganhar milissegundos de diferença e tal. Faz sentido fazer isso? Isso é uma pergunta que eu deixo no ar aí para vocês pensarem. Mas eu espero que a explicação que eu esteja fazendo aqui, eu estou evitando ao máximo de entrar num conteúdo muito, muito mais complexo, né? Para fazer uma explicação de um conceito que tem que ser simples. Isso aqui é o básico do básico do básico do básico de programação. Então a gente precisa entender isso, dominar isso de forma plena para a gente conseguir seguir. Porque como é que eu vou explicar sobre listas, funções, classes e tudo mais, se a gente não conseguir entender isso de forma plena e ver que esse mesmo conceito é aplicado em todas as linguagens de programação? Então, depois que você aprende bem uma linguagem, você consegue patinar entre outras linguagens sem tanto esforço assim quanto parece. Você sabendo bem TypeScript, eu te garanto que você vai conseguir ler um código em C++ e vai conseguir entender minimamente o que aquele código ali está querendo dizer. E hoje a gente tem como pegar esse código em C++, que às vezes está um pouco mais verboso, jogar para o ChatGPT e falar, cara, me explica o que esse cara aqui está fazendo, né?
Agora, se você não sabe o que que é uma variável, por exemplo, você não vai entender a explicação do ChatGPT. Se você não sabe o que que é uma função, você vai ter mais dificuldade. Se você não sabe o que que é um objeto, você vai ter um pouco mais dificuldade. Então, é justamente essas aulas é para isso, para dar um overview geral e, obviamente, vocês vão pegar e estudar sobre o assunto, né? Olhe outros canais que vão falar mais específicos sobre linguagem de programação. No meu curso, por exemplo, de Node, eu não vou aprofundar muito no tema da programação básica, eu vou falar mais sobre coisas correlacionadas ao Node, de uso de bibliotecas que são fundamentais e importantes ali dentro, como é que você faz uma criptografia, como é que você manipula um arquivo, como é que você se conecta a um banco de dados. E essa parte mais básica da linguagem, a gente vai estar passando aqui nessa sequência de vídeos falando sobre programação, tá? E aí, se você ainda quer mais ainda sobre estruturas, né, você quer aprender o básico do básico que vai ser aplicado em todas as linguagens de programação, eu aconselho, eu recomendo você a procurar conteúdo sobre lógica computacional, lógica de programação, mas lógica de programação a gente já está falando que é uma lógica aplicada a uma linguagem, seja ela qual for. Lógica computacional, a gente está falando a níveis de circuitos lógicos digitais. Para quem fez ciência da computação ou está fazendo ciência da computação, sabe que circuitos lógicos digitais a gente aprende antes mesmo de começar a aprender uma linguagem. Porque aí, se você for mexer com microcontroladores, for mexer com compiladores, for mexer com sistemas operacionais, você precisa entender a lógica computacional antes de lógica de programação. Mas eu acho que já está começando a ficar um pouco mais complexo do que precisa, né? Então eu vou ficando por aqui. Vou gravar um vídeo em sequência aqui, continuando falando sobre variáveis. Beleza? Isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês antes da gente começar a ir para o próximo, que vai ser operadores lógicos, operadores matemáticos. Vou seguir a sequenciazinha padrão, né? Qualquer linguagem de programação aí que você for estudar, você vai passar justamente por isso. Variáveis constantes, operadores lógicos matemáticos, e aí a gente vai começar a entrar em expressões, funções, for e por aí vai, né? Condicionais, loopings e tudo mais. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Tá dando um pouquinho de trabalho fazer isso aqui, porque eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para poder, né, ir para um nível muito mais básico das coisas e tal. Mas eu acredito que isso vai ser de fundamental importância para conseguir nivelar todo mundo que está lá no nosso grupo e, obviamente, outras pessoas que forem chegando. Esse conteúdo é super importante, né? Muita gente tem falado para mim que e tenta estudar isso há muito tempo e tem uma certa dificuldade, e aí, como eu vou explicando na prática ali, mostrando como é que é dentro de desenvolvimento de jogos, acaba se tornando um pouco mais simples de se compreender, né? Então, eu achei super importante de estar criando esse conteúdo para vocês. E aí, se você estiver gostando, se inscreve no canal. A forma como você tem de apoiar a gente, cara, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá like no vídeo, comenta, porque aí esse vídeo vai chegar para outras pessoas, o canal vai crescendo, a comunidade vai crescendo e a gente vai fazendo o trabalho chegar a mais pessoas, e aí a gente consegue também ter mais pessoas estudando sobre o tema principalmente, e também depois colaborando dentro do nosso grupo, que eu acho que é fundamental, né? Eu acho que o que a USM tá se propondo a fazer aqui é fomentar esse mercado que não existe hoje aqui no Brasil, que a gente está tentando capacitar pessoas para no futuro construir efetivamente um mercado de jogos aqui no Brasil, que não existe. Hoje a gente tem pouquíssimos profissionais, os bons profissionais eles estão trabalhando para empresas de fora, né? Então a gente precisa ter conteúdos cada vez mais sendo produzidos em português, porque obviamente que a galera tem uma dificuldade ainda com o inglês, né? Até hoje eu tenho uma grande dificuldade com conteúdo de inglês, por mais que eu consuma muito conteúdo em inglês, né? Mas eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, galera.